Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tributário Sem Mistério. E no vídeo de hoje nós vamos começar uma série de episódios em que faremos uma leitura conjunta e ativa, artigo por artigo, do Código Tributário Nacional. Embarcam nessa comigo? Vambora! A ideia aqui é que a gente passe por todos os artigos do Código Tributário Nacional, inclusive no meu site, que está aí na tela aparecendo para vocês. Lá, a página inicial, é só você correr e você vai encontrar um e-book que te auxilia, te motiva a fazer a leitura do Código Tributário Nacional inteiro em 7 ou 15 dias. É um planejamento de leitura, ok? Que está lá disponível gratuito para você fazer download e utilizar se quiser nos seus estudos, ok? Aqui, qual é o meu objetivo? Muitas questões de concursos, mas especialmente a banca FGV na prova, no exame da ordem, ela se utiliza do artigo literal do código, ou se não se utiliza do artigo literal mudando uma palavra, colocando um exceto, colocando um prescindível, imprescindível, ela vai se utilizar daquele artigo como inspiração para mostrar um exemplo numa questão e querer cobrar conhecimentos do candidato daquele dispositivo específico. Então, do meu ponto de vista, OAB, leitura da lei seca conciliada, ou seja, junto com a resolução de exercícios, é a chave da aprovação na matéria para a primeira fase, ok? Demais concursos, aí você precisa ver os critérios de cobrança da banca. Geralmente, além do conhecimento da lei seca, você vai precisar de outros conhecimentos, tais como jurisprudência e etc. Mas, de qualquer modo, o estudo que você faz mais ativo da leitura do código, ele não vai ser em vão. Certamente você vai utilizar ele para a sua prova, porque a leitura da lei é extremamente importante e cobrada em qualquer concurso naturalmente, ok? Então vamos lá, sem mais delongas? Pessoal, eu gostaria que esse vídeo ficasse na margem de 12 minutos, ok? Eu separei os 5 primeiros artigos do CTN para o nosso encontro de hoje. Caso eu veja que está ficando muito longo, eu vou encerrar, ok? Que hoje nós vamos trabalhar basicamente 2 artigos que são mais importantes, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um marcador para nos auxiliar. Esta lei regula com fundamento na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional e estabelece com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário, aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Pessoal, o CTN vocês vão encontrar noções básicas, desde competência até a natureza do tributo, sobre o crédito tributário em si, o lançamento, as espécies de lançamento, as hipóteses de extinção desse crédito, de exclusão, de suspensão. Então, aqui, esse CTN vai tratar dessas normas gerais de direito tributário, vão ser regras aplicáveis a todos os entes, né? Sem prejuízo de legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Um exemplo clássico, aqui a gente trata de normas gerais. O ICMS, por exemplo, ele tem uma lei complementar própria que trata sobre o tema, a Lei Complementar número 87, e ainda sem prejuízo da legislação estadual específica, né? Porque o ICMS é um imposto estadual, então ainda tem a norma do estado correspondente. Então tem a norma do ICMS São Paulo, ICMS Santa Catarina e assim sucessivamente. Então, sem prejuízo dessas normas gerais de direito tributário que estão aqui no CTN, além da legislação complementar, que seria o exemplo aí da Lei Complementar 87 do ICMS,
supletiva ou regulamentar, que seria essas normas específicas do ente, né? Sem prejuízo aí de portarias, enfim, tudo engloba, tá? Ok? O importante aqui é você ter a noção que o CTN é um livro base, ok? Para atuação aí das normas do desenrolar tributário, o CTN é um basicão, genericão, ok? Artigo 2º, o Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 65, em leis complementares, resolução do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais, na Constituição, leis estaduais e município. Imposto municipal, lei municipal. Imposto estadual, lei estadual. Imposto federal, adivinha? As leis federais, ok? Sem prejuízo da Constituição, que também vai prever normas gerais em complementação ao CTN. Porque lembrando, né, gente, que o CTN é de 65. Então, muito chão aconteceu aí, nossa Constituição é de 88. Então, esse genericão aqui do CTN, ele é complementado pelos ideais que estão na nossa Constituição e que nós vamos analisar no momento oportuno. Não se preocupem, aqui o meu objetivo é fazer uma leitura do CTN. Em outros vídeos eu posso trazer a discussão constitucional da coisa, ok? Aqui, repetiu o artigo 2º, perdão. Aqui eu já tinha falado, competência, lei federal, lei estadual, lei municipal, joia. Artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Joia? Essa é a definição de tributo que está no CTN. E agora, então, vamos ver o que é um tributo. Então, peço perdão aqui para vocês, vou descer um pouquinho mais a câmera, só para poder escrever aqui para vocês. Mas a primeira coisa é a tal da prestação pecuniária. Prestação pecuniária. Lembrando, um adendo. Esse slide vai ficar disponível para vocês, ok? Para fazer download. Mas eu vou condicionar esse download a vocês me enviarem um e-mail. O e-mail já tá aí também na descrição do vídeo, pedindo o slide, que daí eu mando por e-mail para vocês via anexo, ok? Prestação pecuniária, o que isso significa, gente? Prestação pecuniária significa que é dinheiro, é pecúnia, ok? Dá para eu lavar a louça como forma de pagar tributo? Quanta gente, né? Iria optar por esse meio. Pode lavar uma louça, tipo, pagar a conta, né? No restaurante. Posso lavar a louça no lugar? Ou, putz, não tô com dinheiro, vou ter que lavar a louça, vou ter que lavar prato. Então, aqui é pecúnia, dinheiro, moeda corrente. Aqui vocês podem até fazer uma remissão ao artigo 162 do CTN, ok? Que vai dizer exatamente a necessidade de ser moeda corrente. Por que isso é importante? Geralmente as questões de prova, elas pegam critérios específicos do tributo, então esse critério, esse elemento, né, esse requisito de ser uma prestação pecuniária e transforma isso numa questão de prova tentando confundir o candidato. Então, vai se utilizar de um bem móvel, por exemplo, esse celular paga o meu tributo? Não, pelo contrário. Quando eu comprei ele, incidiu vários tributos aqui, que repercutiram no preço final dele. Mas eu não posso utilizar meu celular para pagar o tributo, ok? Eu não posso, não tem dinheiro, mas pega esse celular aqui como forma de pagamento. Não tem como eu fazer isso. Onde vai estar a exceção? E aí mais uma remissão importante para vocês fazerem e saberem distinguir o artigo 156, inciso... Ele vai... Perdão. É o 11. O artigo 156, inciso 11, ele vai falar de uma modalidade de extinção do crédito tributário chamada dação em pagamento de bens imóveis. Quando chegar nesse artigo, a gente vai analisar, tá? Mas o que eu quero que fique bem claro para vocês é que isso não afronta a natureza tributária, porque aqui nós não estamos falando de bens móveis, e aqui vai exigir uma lei específica,
ok? E é uma ressalva que é feita no próprio Código Tributário Nacional, então permitido. Mas sempre isso na cabeça, moeda corrente. Outro ponto importante é a compulsoriedade, né? Então, o tributo tem natureza compulsória. O que isso significa? Se eu não quiser pagar, não tem o que fazer, tem que pagar, adivinha, né? Seria muito bom se fosse uma faculdade nossa, né? Mas é uma obrigação compulsória, de modo que eu não tenho discricionariedade, não tenho como escolher pagar ou não, eu tenho que pagar. A compulsoriedade, então, vai nascer de uma coisa chamada supremacia do interesse público. Não vou me estender aqui, porque não é o momento oportuno, mas é aquele senso de coletividade, de todos contribuírem para o todo. Não é sanção de ato ilícito, então aqui é importante a gente entender muito bem isso aqui, porque é objeto de muita cobrança em prova. O que significa que tributo não é uma sanção? Que você não paga tributo como uma forma de penalidade, ok? O tributo, ele é uma obrigação tributária que existiu porque você praticou alguma coisa que na lei está escrito que quando você praticar, você paga imposto. Você paga tributo, você vai pagar uma taxa, você vai pagar uma contribuição de melhoria. Sempre atrelado a um fato que acontecer no caso concreto, na realidade. Então, a partir do momento que a lei fala o fato X faz nascer a obrigação tributária de pagar o imposto X. Se você praticar o fato X, você paga o imposto X. Se você não praticar o fato X, você não paga o imposto X. Então, ele não é uma sanção, ele é uma obrigação decorrente de um fato que aconteceu, que estava previsto na lei. E isso é muito importante porque quando existe cobrança de multa junto com a obrigação tributária, junto com o próprio imposto, as pessoas falam, não é sanção, tributo, mas a multa é separada do tributo. A multa existiu porque, sim, você descumpriu alguma coisa, descumpriu um prazo de pagamento, descumpriu alguma obrigação que você deveria fazer e não fez. Aí sim, a multa vem com caráter pedagógico de penalidade. Mas saibam muito distinguir a multa de um tributo. São coisas separadas, são obrigações distintas. Elas podem vir, eu vou utilizar uma expressão bem antiga, mas só para ficar bem claro, ela pode vir no mesmo carnezinho, ela pode vir no mesmo papel, a cobrança, isso nem existe mais, né, no dia de hoje. Mas ela pode vir junto ali, ó, tributo tal, multa tal, valor total X, mas vai vir discriminado porque são coisas distintas, são naturezas distintas. Por isso que tem muita questão na FGV, até segunda fase já caiu, de carros que poluem, que não tenha filtro, aquele filtro, né, que dá uma aliviada na poluição. Carro que não tem aquilo vai pagar mais IPVA, não pode, porque é caráter de penalidade, e essa não combina com a natureza do tributo. Não é assim, ele perde a natureza. Então, é exatamente com fundamento nesse artigo 3º que a gente debate muita questão em prova. Então, fiquem atentos. Previsão em lei precisa, obviamente, princípio da legalidade, isso vamos estudar também no momento oportuno, mas o tributo ele precisa de uma lei, ele não pode simplesmente ser verbal. O prefeito de uma cidade acordar e falar: hoje a gente tem uma nova obrigação aí na área, pessoal, então vocês vão pagar um imposto sobre ter mouse sem fio no seu escritório. Não pode fazer isso se não for por meio de lei, ok? Então, todo tributo que você paga, ele tem um lastro vinculado em alguma legislação. Isso precisa ficar muito claro, e as exceções disso a gente vai estudar também no momento oportuno. Isso é só um spoiler. Atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, isso significa uma coisinha que em direito tributário a gente chama lançamento. O que é o lançamento? O lançamento
É o ato pelo qual a autoridade administrativa, ela vai ver aquele fato que você praticou na realidade e vai falar, opa, esse contribuinte praticou um fato que eu tô vendo aqui na lei que tem que pagar o imposto tal. Lançamento, contribuinte pague. Então, é o ato pelo qual o administrador verifica que ocorreu aquela hipótese que está prevista lá na lei, no caso concreto. Então, esse lançamento vai criar o crédito tributário. É através disso aqui que nós vamos ter o chamado crédito tributário, que tem capítulo específico aqui no CTN, que nós vamos estudar tudinho sobre crédito tributário. Então, o que queremos dizer com atividade administrativa plenamente vinculada? Plenamente é muito forte, hein? Plenamente é muito forte. Queremos dizer o quê? Se o administrador verificar na realidade que aquele fato foi praticado, ele não tem o poder de falar, ah, mas desse aqui, poxa, esse cara é tão bacana, tá passando uma dificuldade financeira, não vou lançar o tributo desse cara aqui. Injusto, coitado, não tem nem dinheiro para pagar aluguel, vai ter dinheiro para pagar tributo. Não pode fazer isso, porque a atividade dele é plenamente vinculada. E guardem essa informação, porque muitas coisas lá na frente que a gente vai aprender juntos aqui, nós vamos nos furtar exatamente desse elemento do tributo. A atividade administrativa ser plenamente vinculada. Já vou dar um spoiler. Quando sai uma lei nova, que a gente vê, como que essa lei foi publicada? Tudo errado. Apesar de ser tão evidente que tá tudo errado na lei, adivinha, o administrador vai lançar o tributo ainda assim, ainda que seja um negócio assim, visível, super na cara, nossa, isso é ilegal, isso é abusivo. Atividade administrativa plenamente vinculada, tá na lei, o administrador vai lançar. Se tá errado, se não tá, se é ilegal, se é inconstitucional, você que se vire, ok? Então, este é o fundamento pelo qual existe no direito tributário aquela ação chamada de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, uma ação que a gente entra na justiça, vou falar bem no dialeto popular, entrar na justiça para que aquela lei que acabou de sair não sofra efeitos no nosso cliente, no contribuinte que a gente patrocina os interesses. Por quê? Porque a gente já sabe que por o tributo ser fruto de atividade administrativa plenamente vinculada, quando for publicada a lei, o administrador vai lançar o tributo, independente da ilegalidade e da inconstitucionalidade. Ele não tem a prerrogativa, ele apenas fará o lançamento e cabe a você impugnar, entrar com ação judicial correspondente, ok? Então, este critério do tributo é muito importante. Como eu sabia que tem muita informação e aqui a gente está fazendo uma leitura ativa do CTN, uma leitura pormenorizada dos principais elementos que estão em cada artigo, passei do tempo. Então, o nosso encontro de hoje vai ficar até o artigo 3º, anotem aí. E no nosso próximo encontro nós vamos falar o quê? Do artigo 4º e do artigo 5º, que também vão dar pano para manga. Eu espero que eu consiga fazer os 2 artigos num vídeo só, ok? Espero que você tenha gostado dessa experiência. Eu acho que é uma forma bem completa da gente fazer um estudo legal, bacana. E se você gostou do projeto, da ideia dessa série, não deixe de compartilhar com os seus amigos que também estão estudando, que também interessa o tema, para quem está querendo formar uma base em direito tributário. Este pode ser um projeto bem interessante e agregador. Eu espero que assim seja, porque a minha tarefa aqui é auxiliar vocês, ok? Deixem nos comentários feedback se gostaram, se acharam interessante a ideia, se vão acompanhar, ok? Eu leio tudo sempre fico esperando a notificação de vocês, tá bom? Um beijo grande, muito obrigado pela companhia, até o nosso próximo encontro, domingo que vem, 6 horas da tarde. Tchau!